Olá, muitas foram as concepções a respeito do ser de Deus que prevaleceram na história e prevalecem ainda hoje. Por exemplo, você tem os ateus. O ateu é aquele sujeito que não crê na existência de um Deus criador, de um Deus presente na história. Você tem o ateísmo teórico. O ateu teórico é aquele sujeito que ele racionalmente não acredita em Deus, ele tem elementos racionais para poder combater a existência de Deus. Você tem o ateu prático, que é aquele sujeito que vive como se Deus não existisse, Deus para ele não é importante, e ele vive a sua vida, a sua existência na base de si mesmo, construindo a sua história. Interessante porque nós temos os agnósticos, e os agnósticos eles não gostam de ser chamados de ateus, e a ideia deles é simples: se Deus existe, não é possível ao homem saber se isso é fato, se ele existe ou não. Você tem os deístas. Os deístas, eles acreditam que Deus pode até existir, Deus existe, mas ele criou o mundo, criou todas as coisas, deu corda no mundo e depois deixou o mundo ao acaso. Ele não está preocupado com o que acontece aqui embaixo, ele não é soberano, ele não governa a história. Nós temos também os panteístas, dessa expressão pan, tudo, né? Abarcando tudo, theos, Deus. E aí, para o panteísta, tudo é Deus e Deus é tudo. Eu sou Deus, essa mesa é Deus, essa câmera que me filma é Deus em tudo, tudo em Deus. E você tem também a concepção daqueles que acham que Deus morreu. A gente pode pensar aí no niilismo do século XIX, pode pensar na figura de Nietzsche, que foi aquele que sustentou, que defendeu a existência da morte de Deus. E aí a ideia é a seguinte: reina o pessimismo, reina uma ideia de desvalorização e morte e ausência de sentido, de finalidade na vida, e o que sobra é um grande pessimismo. E aí você tem essas várias concepções a respeito do ser de Deus. É interessante porque na contramão disso tudo nós temos os teístas, que somos nós, que acreditamos na existência de theos, Deus, que acreditamos na existência de um Criador, que não apenas criou todas as coisas, mas continua com a sua mão, o seu governo, a sua soberana vontade sendo exercida na história. Com a sua providência, ele governa tudo e todos. Isso é muito interessante porque quando a gente se depara com essa ideia, né, teísta, e a gente tem que fazer aqui, fazer referência ao número de cristãos evangélicos no Brasil, que já somam aí aproximadamente 40 milhões de evangélicos, mas eu costumo dizer, eu tenho repetido aqui, talvez sendo até cansativo em algum ponto, mas eu costumo dizer que o fato de no Brasil haver 40 milhões de evangélicos, isso quer dizer, às vezes, não muita coisa. Porque em muitos dos casos o que nós temos são pessoas que apertam o botão da religião no domingo, levantam a mão num culto, num tempo de adoração, oram, até choram na presença do Deus que elas dizem crer, mas que quando saem de um templo elas vivem como se Deus não existisse. E muitas vezes são mais impiedosas, mais cruéis e amam muito menos do que pessoas que não frequentam um templo religioso. Então, são pessoas que vivem como se Deus não existisse. Costumo dizer, eu brinco, que são cristãos ateus práticos, que no domingo apertam o botão da religião, mas durante a semana vivem como se Deus não existisse. Na esteira disso, na linha desse raciocínio, eu me lembrei de uma frase interessante de Dostoiévski em um dos seus romances. Dostoiévski, que foi um romancista russo que viveu na antiga União Soviética, e num dos seus romances, um dos seus personagens vai fazer a seguinte afirmação: se Deus não existe, tudo é possível. Se Deus não existe, tudo me é permitido, eu posso fazer o que eu quiser. Você já parou para pensar numa sociedade sem freios morais? Você já parou para pensar numa sociedade onde as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem? O que elas bem desejarem? É bem verdade que a gente tem vivido dias muito próximos disso. Me lembro dos meus estudos teológicos, quando estudei no seminário, na Faculdade Teológica Luiz Berkoff, e ele disse que o homem chegaria a um ponto sem Deus onde ele se bestializaria. E aí, repetindo aquilo que eu já disse, eu acho que a gente não está muito longe disso.
quando a gente olha pessoas, mães, pessoas, cuidadores, espancando idosos, espancando crianças, quando a gente olha para mulheres sendo estupradas, quando a gente olha para como aconteceu esses dias, como um dentista que foi preso suspeito de matar a sua namorada, a sua amante, e depois carbonizar o corpo em pneus e arrancar todos os dentes para que ela não pudesse ser reconhecida pela arcada dentária, como aconteceu com Elisa Samúdio, como aconteceu no caso dos Nardones, parece que esse é o nome daquele cara que matou a sua filha e jogou lá de cima do seu apartamento. A gente pode dizer que a sociedade já se bestializou. E aí, tudo isso porque o homem foi se afastando do seu Criador. Ele foi perdendo a ideia do Deus que desce para estar com os homens. Ele desceu no Éden, como fez com Adão, para estar com ele na viração do dia. Desceu em Noé, quando desceu para ver a corrupção do gênero humano. Desceu em Sodoma e Gomorra para ver também o que estava acontecendo por conta da corrupção do gênero humano. Mas também desceu em Jesus. Desceu no Filho de Deus, desceu para salvar a humanidade, desceu para que a humanidade não vivesse mais perdida, morta, afastada do seu Criador. Nós somos teístas, acreditamos em Deus, acreditamos na providência de Deus e entendemos que sem Ele está tudo perdido e o que sobra é o caos. Que você possa viver não apenas como se Deus existisse, mas como o Deus que desceu, está presente na história e se preocupa com cada detalhe da nossa existência. Deus te abençoe, em nome de Jesus.